Hello everyone and welcome to my channel. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês. We have everything about English, covering from Basic English, Intermediate, Advanced. Temos do nível básico ao avançado, vídeos do nível básico, explicações em português. E vídeos inteiramente em inglês são os dos níveis Intermediate, Advanced. We have more than 700 videos available. Scattered throughout more than 7 playlists. Então nós temos diversas playlists disponíveis. Nem eu sei de cabeça quantas playlists eu já criei, mas estão lá denominadas. Tem explicado se aquela playlist tem vídeo inteiramente em inglês. Se tiver, né, vai estar observado lá. E falamos sobre gramática, vocabulário, inglês para negócios, e também exercícios para concursos, exercícios para o Enem. Este vídeo ele faz parte da playlist específica que nós estamos tratando do Enem, pegando o Enem mais recente, que é o Enem 2021, e depois vamos resolvendo as demais provas. Já fizemos a questão 1, tá? Já temos 3 vídeos gravados, é só conferir no canal, e vamos continuar explorando as demais questões. Só um disclaimer, eu ainda não li o texto completo, tá? Eu tô fazendo os textos do jeito que aparece, né? Eu pego o texto, a interpretação, tem um gabarito de referência, mas nós vamos fazer a interpretação juntos. Se tiver alguma palavra que eu não souber, que for pertinente a gente pesquisa aqui no Google, alright? Let's get into it, but before we begin, subscribe to the channel, share the content with your friends, and don't forget to give a huge thumbs up if you enjoy the content from our videos, and hit the notification bell to get the latest updates. Então assine o canal, compartilhe com os amigos, não se esqueça, né, de ativar o sininho da notificação. Gravo vídeos semanalmente, tá bom? Então vamos lá. Hoje então nós vamos começar a tratar da questão 2, não sei se a gente vai conseguir resolver tudo hoje. Esse texto, assim, né, quando você bate o olho no texto, eu não cheguei a ler no detalhe, mas você bate o olho no texto, ele está no formato de uma receita, né? Receita de culinária. É um formato interessante, né? Então ele fala assim: The British serve 60 million. Então, os britânicos, né? Serve 60 milhões. Quando você pega uma receita de bolo, por exemplo, uma receita culinária qualquer, ele aparece quantas porções aquela receita rende, certo? Então aqui está nesse sentido. Fala, ó, os britânicos servem 60 milhões, ou seja, 60 milhões de porções. Então aqui ele está fazendo uma metáfora, né? Está comparando uma receita de bolo, falando, olha, como que eu faço o povo britânico, né? Então vamos lá. Então nós temos aqui a receita. Ele está no formato de receita, tá? Vocês vão entender por quê. Take some pits, salts and cellulose. Bom, pegue, né? Take é pegar, levar. Deixa eu aumentar a letra aqui. Take é pegar, levar, né? Então, take some picts, ou seja, pegue alguns pictos, celtas e siluros, eu acredito. Todos esses aqui são povos, tá? Povos, exemplos de povos. Eu não conheço siluros, confesso a vocês que eu não conheço esse povo. Ups. Gente, não deu, peraí. Os pictos, eu sei que existe por conta da revistinha lá dos quadrinhos do Asterix, tá? Que tem um livro falando assim, tem uma edição que fala Guerra contra os Pictos, alguma coisa assim, né? Então, ó, Siluros. Era uma poderosa tribo guerreira da Britânia pré-romana. Então, é nesse sentido, tá? Então você vai pegar esses povos aqui, pegue alguns pictos, celtas e siluros. Um detalhe, some é um pronome indefinido, significa algum, alguma, alguns, algumas. Quando eu começo a frase com verbos assim, ó, take, remove,
sprinkle, a gente, leave, allow, add, serve, né? O que é isso? Seria o equivalente, né, ao nosso tempo imperativo, né, em que você dá uma instrução de como fazer. Então você fala, pegue isso, tempere com aquilo, misture isso. Então você está dando um passo a passo para a pessoa poder fazer o povo britânico que vai servir lá 60 milhões de porções, tá? Então, peraí, gente. Acho que deixar desse tamanho melhor. Então, and let them settle. Então você vai pegar esses povos aqui e deixe-os estabelecer. Settle significa estabelecer, estabelecimento, ou seja, você vai estabelecer território. Tanto que você tem ocupar, né? Você tem esse termo aqui, ó. Então você tem o verbo settle, to settle, tá? E você tem a palavra, o substantivo settlement, que é ocupação, estabelecimento. Então você tem o verbo settle, to settle e settlement, que é ocupação, né? Ocupação de terra, ocupação de território. Então ele tem esse significado aqui. Voltei aqui pro... Então deixe-os estabelecer. Then overrun them with Roman conquerors. Então você vai ter os pictos, celtas e silúrios, vão estar lá, vão se estabelecer, certo? Lembrando, o verbo let é o verbo deixar, né? Permitir, deixar. No caso aqui, deixa eu aumentar o tamanho aqui. Acho que eu consigo aumentar, né? Peraí. Ficou melhor, né? Então, let them settle. Ih, gente, pior que o negócio perdeu a definição, né? Deixa eu deixar no 1.9 mesmo. É sempre assim, cara. 1.9 é o que fica com a melhor definição. 1.9 de zoom, né? Então, let é o verbo deixar, permitir. Quando você fala let them, nós temos aqui um pronome objeto ou pronome objetivo que ele é usado após verbos. Então, them, ele se refere ao pronome, ao personal pronoun, ao pronome subjetivo, né? Subject pronoun, they, né? Então, você tem, por exemplo, tem o I, o pronome objetivo correspondente seria me. Você tem you, o pronome objetivo correspondente é you. Você tem him, você tem he, o pronome objetivo correspondente é him. Você tem she, o pronome objetivo correspondente é her. Você tem it, o pronome é it. Você tem we, o pronome objeto correspondente é us. E você tem they, por último, né, que é o caso do exemplo, que o pronome objetivo vai ser them. Por que ele chama pronome objetivo ou pronome objeto? Porque ele é um pronome que funciona como objeto da frase, ele funciona como objeto, né? Tem a função sintática de objeto e ele vem logo após verbos ou preposições, tá? Então, por exemplo, eu falo help me. Help é o verbo ajudar, certo? Então, help me, ajude-me. Help you, ajude você. Help him, ajude-o. Help her, ajude-a. E assim por diante, tá? Então, esses são os pronomes objetos. Tem outros pronomes, né? Tem os pronomes possessivos. Temos também os pronomes adjetivos, que funcionam como adjetivo. À medida que eles forem surgindo aqui nos exemplos, deixa eu colocar aqui na tela toda, caso você queira copiar depois, você pausa o vídeo e copia. Tá? Eu já expliquei esses pronomes exaustivamente. Todo vídeo que aparece eu explico, dou essa explicação. É importante, é um tópico gramatical relevante e praticamente todo o texto você vai ter pronome, né? É igual pronome, preposição. Não que você tenha que compreender a função sintática de tudo que você lê,
eu estou explicando porque aqui eu estou assumindo um papel de professor de inglês, mas assim, é importante você entender, é importante que você tenha esse contexto. Dificilmente uma prova de Enem, aí eu já vou dando a minha percepção, dificilmente uma prova de Enem, uma prova de concurso, vá abordar a gramática pura. Ela é sempre uma gramática ou uma análise vocabular contextualizada. A primeira questão que a gente fez, e provavelmente a segunda, também serão focadas na interpretação de texto. Então, você pega um pequeno texto e o que o governo, né, o que o Enem pretende, o Ministério da Educação pretende avaliar aqui? As suas competências de interpretação, de análise, de extrair a ideia do texto, tá? Então, é essa a noção aqui que a gente precisa. Então, voltando aqui, let them settle, then, então esse then aqui significa então, tá? Depois, é como se fosse um depois. Then, overrun them with Roman conquerors. Então, ou depois, né, no caso, então, overrun. O que significa overrun? Overrun quer dizer no sentido de lotar, né? Lotar, preencher além do necessário, né? Que run significa correr, mas ele tem vários conceitos, né? Eu vou pegar aqui os sinônimos. Os sinônimos, gente, é muito importante a gente trabalhar com sinônimos, porque ajuda. Overrun significa superação, tá? Um dos significados, mas não é só isso, tá? Overrun significa lotar no sentido que você vai transbordar, ó. Overflow, overrun. Tudo que é over, tudo que começa, todo verbo que você vê e que você vir e tiver o prefixo over, significa algo que está além da conta, tá? Por exemplo, você fala assim, overeat é comer além da conta, né? Comer excessivamente. Então, você tem o verbo eat, que é o verbo comer, e tem o prefixo over, que significa acima de, né? Além de. Over é uma preposição, tá, gente? Então, é muito comum você usar esse prefixo aqui para formar as palavras. Então, over é que ele overrun quer dizer lotar, transbordar. Ou seja, você vai lotar, passar, é como se fosse passar por cima, né? Overrun by a truck. I was overrun by a truck. Também tem um sentido de atropelar. Então, aqui pode ter esse sentido figurado também, né? Então, atropele-os com conquistadores romanos. Acho que até o verbo atropelar, ele é mais adequado aqui do que o transbordar, né? Invadir, olha só, tem um sentido de invadir, transbordar, inundar, devastar, assaltar, correr, né? Overrun by a truck, né? Eu lembro desse termo por conta de um jogo de videogame. Olha só, videogame a gente aprende muita coisa e memoriza, né? Então, ele tem esse sentido de passar por cima, de invadir, ó. Invade, overrun, to rush. Então, é invasão. Então, o sentido mais correto, inclusive, é o sentido de invasão, passar por cima. Lotar, você vai lotar um lugar, vai forçar aquele povo e vai passar por cima, tá? Então, você vai invadi-los com conquistadores romanos. Então, olha só, them aqui tá bem, tá de volta. Não confundir essa palavra aqui com essa. Essa termina com M, them. Até a pronúncia é diferente. E aqui é then, depois ou então. E também temos, né, o then, que termina com A, N, que é o comparativo que faz parte, né, muito do comparativo de superioridade. Então, em inglês também tem dessas coisas, né? A gente tem que tomar cuidado com as palavras. Às vezes as palavras têm o mesmo significado, ou às vezes a palavra tem a mesma pronúncia, mas tem formas diferentes, significados diferentes, até funções sintáticas diferentes, tá bom? Então, você tem then, them e then,
Aqui esse then aqui é o então ou depois. Esse then é o pronome objetivo, né? Ou objeto que vem após verbos. Tem a função sintática de objeto, por isso que ele chama objective ou object pronouns. E o then aqui, que é basicamente uma preposição, né? Quando eu vou falar assim, mais inteligente que, eu vou falar more intelligent than. Ih, gente, ele traduziu aqui. More intelligent than, né? Mais inteligente que, tá? Então, tem esses significados. Tem muita coisa no inglês, gente, é muita coisa mesmo. Se você parar para pensar, mas mesmo assim eu ainda acho muito mais fácil que português, né? Remove the Romans after approximately 400 years. Então, ó, remove the Romans, remova os romanos. Então, primeiro, tem aquela invasão dos romanos e depois você vai retirar, remover dos romanos. Remova os romanos após, aproximadamente. Aqui temos um advérbio, né, que termina com ly. É muito comum, eu já falei, a formação de advérbios que terminam com ly. Não é uma regra mega absoluta. Tem palavras que terminam com ly que não é advérbio, então tome cuidado. Mas boa parte das situações que você vai encontrar será um advérbio. É o equivalente ao nosso sufixo mente, né? Por exemplo, approximately, aproximadamente, aproximadamente, vigorously, vigorosamente. Tá vendo? Então ele tem esse papel aqui de sufixo mente, né? Traduzindo. Então você vai remover os romanos após aproximadamente 400 anos. Add lots of Norman French to some. Então, adicione, né? Adicionar, adicione vários ou muitos. Lots of é uma outra forma de você escrever. Você tem várias formas, né, gente? Você tem a lot of. Acho que a primeira forma que eu aprendi foi a lot of. E você tem, e lots of. Lots of. Tem o mesmo sentido, tá? Quer dizer, vários, uma quantidade muito grande de, tá? A lot of. E em inglês americano a gente tem, né, essa abreviação dos sons, a gente junta o som do consoante com o som da vogal da próxima palavra e você pronuncia como se fosse R, né? A lot of, né? E lots of. Tem outra forma também. Então você vai adicionar vários franco-normanos, né? Franco-normândicos. Acho que tem a ver com a Normandia, né? Há alguns, então você vai adicionar vários desses povos aqui, franco-normanos ou franceses normanos. Há alguns ou algumas. Aí aqui nós temos outros povos. Anglos, saxões, jutos e vikings, vírgula. E, então, misture vigorosamente. Então, to stir significa misturar. Stir. Você vai pegar, vai misturar uma coisa com a outra, tá bom? Eu lembro até hoje da aula que eu tive num cursinho de inglês sobre essas palavras aqui, ó. Sprinkle, stir. Na época eu achava muito difícil. Eu olhava pra figura, gente, a palavra não tem nada a ver. Porque assim, a gente via a ação, né? E a figurinha. Era basicamente isso. Eu vou ver até se eu acho alguma coisa semelhante para mostrar para você. Stir, sprinkle. Ó. Provavelmente eu vou achar uma figurinha sobre, tá? Porque são palavras muito comuns em receitas. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. Ó, verbos para cozinhar. Aqui, ó, achei. Achei verbos. Achei uma figurinha aqui muito boa. Eu vou mostrar para vocês, tá? Do site vocabulary.cl. Vou ver se eu consigo abrir a figurinha aqui, tá?
Tô fazendo em tempo real. Vou ver se tem a figurinha. Se tivesse a figurinha era melhor. Eu queria mostrar só para vocês terem uma ideia. Olha que interessante. Curso de inglês é muito bom porque você acaba aprendendo por exemplos, né? E você aprende por figuras. Agora, eu confesso a vocês que é difícil, né? Você de primeira, você pegar todos esses significados. Dessas palavras aqui, tem uma palavra que eu não conheço, dessa primeira figura. Por exemplo, add, adicionar. Bake, cozinhar. Barbecue, né? Barbecue ou barbecue é churrasco, né? Seria no sentido de fazer o churrasco. To have a barbecue. To beat, bater. Beat an egg. Bater um ovo, tá vendo? É a figura do beat, bater. Blend seria misturar, né? Você tem um liquidificador, que a palavra em inglês é blender, inclusive, né? Boil, break, boil ferver, né? Boil é ferver. Break, quebrar. Chop, picar. Chop, chop, chop. Uma forma até de você memorizar e ligar o som, né? Chop. Cook, cut, drain. Drain é deixar secar, né? Tirar o líquido, né? É drenar. Aqui é cortar, cozinhar. Fry. Não tem um air fryer, né? Fry é fritar. Grate. Eu não sei nem essa palavra em português, gente. Como que faz? Quando você vai... eu esqueci o nome desse aparelhozinho. Eu sei a palavra em inglês e não sei em português, mas você pegou a ideia, né? Você pega a cenoura lá e... ralar. Ralar a cenoura. Ralador. Need. Aqui, ó. Essa palavra aqui eu não conheço. Mas vendo a figura eu sei o que é. Measure e melt, né? São alguns exemplos. Então, assim, esse tipo de coisa você encontra, um vocabulário específico, né? Sprinkle, vai aparecer no nosso texto. Sprinkle, que é fazer assim, pegar um pozinho e jogar por cima. Sprinkle. Deixa eu ver. Stir, tá vendo? Apareceu no nosso texto. Apareceu. Vamos ver se vai aparecer mais alguma palavra que tá aqui, tá? Não sei se vai aparecer. Eu recomendo fortemente que você procure palavras na internet, em sites, né? Para aprender mais palavras, tá? Então, aqui, ó. Stir vigorously. Então, misturar vigorosamente. Sprinkle some fresh Indians, Malaysians, Bosnians, Iraqis and Bangladeshis together with some Afghans, Spanish, Turkish, Kurdish, Japanese and Palestinians. Então, sprinkle é o que eu falei, que é fazer assim, com o dedo para espalhar. Você vai adicionar algum, né? Uma pitada, é como se fosse uma pitada, né? Você vai pegar o pozinho, vai espalhar. Então, você vai pegar indianos frescos, pessoas da Malásia, da Bósnia, do Iraque e de Bangladesh, juntos, com alguns afegãos, espanhóis, turcos, curdos, japoneses e palestinos, tá? Palestinos. Then add to the melting pot. Então, adicione ao melting pot. Melting pot é o caldeirão, tá, gente? É um caldeirão em que você vai misturar. Melting pot melt significa derreter. Então, você vai colocar tudo junto. Então, melting pot seria esse caldeirão. E esse termo ele é muito usado para contextos culturais, né? Você fala, melting pot. Várias notícias sobre cultura. É caldeirão mesmo a palavra correta. Melting pot é aquele caldeirão que você vai colocar as coisas todas juntas e vai misturar, aqui, um contexto cultural. Vou abrir um site aqui, Há uma metáfora monocultural para uma sociedade heterogênea. Aqui, tem até uma figura, se eu conseguir abrir aqui, tá vendo? Melting pot. Isso é o famoso melting pot, né? Que é o povo americano formado por várias pessoas de vários países, várias raças.
várias culturas diferentes, então ele tem muito esse contexto cultural. É um termo que eu já conhecia, né? Leave the ingredients to simmer. Aqui, ó, essa palavra eu não sei o que é. Eu acredito que seja ou descansar ou... Não a palavra descansar em si, porque a palavra descansar é rest. Ou descansar, decantar. Deixe-me ver o que significa simmer, tá? Exatamente. Para poder ferver. Aí, ó. É ferver, gente. É a mesma coisa que boil. Me enganei, ó. Então, realmente eu não conhecia essa palavra. Então, simmer tem o mesmo sentido de boil. Lembra que a gente viu boil lá na figurinha? Boil, simmer, sieve, gas, burble, fret. Tá vendo? His eu conheço. Sizzle eu conheço também. Squeak. Weir, creek. Tá, essas aqui... essas eu conheço. Eu só não conhecia essa palavra simmer. Burble também eu não conheço. Acho que tem a ver com bolhas, né? Formação de bolhas, né? Acho que tem a ver com isso também. Tem até uma música chamada Simmer, né? Então, simmer é ferver. Tá vendo, gente? A gente aprende todo dia em inglês, a gente aprende palavra nova. As they mix and blend, enquanto eles se misturam, né? E se tornam... Porque blend, gente, significa formar uma aparência homogênea. Blend in, ou seja, você vai se misturar. Então, enquanto eles se misturam, né? Se remexem lá e se misturam, allow their languages to flourish. Permita, allow o verbo permitir, né? As suas linguagens, their. Aqui, gente, nós temos um outro tipo de pronome, que é o pronome adjetivo. É o pronome... É também chamado de... Eu já vi em várias gramáticas. O pronome adjetivo, adjective pronoun, ou então adjetivo possessivo, também já vi esse termo. Eu, pessoalmente, eu não gosto de adjetivo possessivo, porque pronome possessivo na minha cabeça é um outro tipo de pronome que substitui o próprio nome, né? É outra coisa. Então, assim, na gramática que eu tenho na minha cabeça tem um significado diferente. Mas, assim, o importante é entender a função. Então, você tem my book, meu livro, certo? Your book, his book, her book, its book, apesar que é pouquíssimo provável, né? Eu vou explicar por quê. Our book. Bom, vamos explicar aqui rapidamente. Eu tenho um vídeo de gramática, tá, gente? Foi os primeiros vídeos que eu comecei a gravar aqui no canal, foram vídeos de gramática. São vídeos que explicam bem detalhados todos os tópicos essenciais da gramática, tá? E não tá nesse formato de eu explicar com a tela do computador, ele tá no formato de eu explicar pro caderno, né? Eu colocava e direcionava ao caderno. Tá um pouquinho mais amador, porque eu não tinha ainda esse apoio de câmera aqui, mas assim, a câmera não treme, porque eu seguro de cima para baixo, fica bem fácil de entender e dá aquela ideia de quadro negro, né? Que você vai escrevendo enquanto vai falando. Então, assim, muita gente gosta desse formato. É assim que eu gravei todo o conteúdo de gramática. E agora a gente está revisitando a gramática, vendo a interpretação de texto. Mas é só para mostrar para vocês que esses pronomes são pronomes que acompanham o substantivo, tá? Em inglês. Então, substantivo book. Então, eu falo my book, meu livro, seu livro, livro dele, livro dela. Esse it's aqui é pouco provável porque, por exemplo, o peixe não vai ter um livro, o cachorro não vai ter um livro, enfim. Our book, nosso livro, their book, o livro deles ou delas. E your pode ser tanto seu quanto seus, tá? Pode ser no plural também. Aqui não tem como distinguir. Não é igual um pronome reflexivo, que tem duas formas distintas. Uma para o singular, outra para o plural.
que eu mostrei no vídeo passado, né? Yourself, yourselves. É um pouquinho diferente. Tá? E eu comentei sobre o pronome possessivo. O pronome possessivo para mim é isso aqui, ó. This book is yours. Este livro é seu. Tá vendo? Isso para mim é um pronome possessivo. E de acordo com algumas gramáticas também. Então, assim, a terminologia muda, mas a lógica que é importante vocês pegarem, né? Então, permita a linguagem deles. There aqui está se referindo a todos esses povos aqui que eu acabei misturando, né? Permita a linguagem deles florescer, flourish. Binding them together with English. Bind significa ligar, colar, né? Ligue-os juntos, né? Ao them, que é o pronome objeto, vem após o verbo binding. Juntos com o inglês. Allow time to be cool. Então, permita tempo para... Aqui, cool. Cool tem um sentido de fresco e tem um sentido de esfriar. Você vai deixar esfriar, vai deixar descansar. Tem esse sentido aqui, tá? Add some unity, understanding and respect for the future. Então, adicione algum. Aqui, gente, eu uso some. Algum, alguma, alguns, algumas. O some ele é muito usado quando tem um substantivo incontável também, né? Tanto para contável quanto incontável. Eu posso falar some books, some umbrellas, some computers, né? E eu também posso falar some money, algum dinheiro, que aí eu não sei quantas unidades monetárias estou me referindo. E aqui também, ó, alguma unidade. Compreensão, understanding, aqui no caso é um substantivo, significa compreensão, compreender. And respect for the future, e respeito pelo futuro, né? Para o futuro. Palavras podem ser substantivadas utilizando ing, tá, gente? Então o ing, todo vídeo eu falo isso, gente, mas nunca é demais falar. ING, ele não é somente gerúndio, que é usado nos tempos contínuos, tempos verbais contínuos, como present continuous, past continuous, present perfect continuous, past future continuous, you name it. Qualquer tempo que tenha a ver com futuro, ou que tenha a ver com contínuo. O que é um tempo contínuo? É um tempo que está acontecendo ainda. We are studying English now. Nós estamos estudando inglês agora. Então, ele tem a ver com gerúndio. Mas, em boa parte dos casos também, a palavra com ing não vai ser um substantivo. Ela não vai ser um verbo. Ela pode ser um adjetivo. Ela pode ser um substantivo. No caso aqui, é um substantivo. E ela pode, inclusive, não ser nada. Como assim, tá? Você pode não ser nada. Ela pode estar com ing devido à regra gramatical que, quando eu tenho uma preposição antes de um verbo, o verbo tem que vir com ing. É uma regra. Eu não tenho como questionar. Outra palavra que tem ing que está no texto de vocês, ó, é melting pot. Esse melting, ele caracteriza a palavra pot. Tá vendo? Pot é como se fosse um recipiente, é como se fosse uma baciazinha, um potinho que você coloca. Melting pot, um pote, um negócio, caldeirão que você vai colocar para misturar as coisas. Então, melting, ele está caracterizando a palavra pot. Aqui ele é um adjetivo. Aqui ele é substantivo, tá? Compreensão, né? Serve with justice, sirva com justiça. And enjoy, e aproveite, né? Aproveite o prato. Bom, então isso aqui está no formato de receita, vocês não concordam? Eu estou falando o título aqui, os britânicos servem 60 milhões de porções, né? Que seria o equivalente à população, né? Acredito eu. Eu não sei de cabeça a população de lá. All the ingredients are equally important. Todos os ingredientes, all é tudo, toda, todos, tá?
Então, all the ingredients, todos os ingredientes. E the é um artigo definido, significa o, a, os e as. All the ingredients are equally important. Temos o verbo to be, né? Que é o verbo ser estar. Equally, igualmente, termina com ly, advérbio. E important, importante. Treating one ingredient better than another will leave a bitter, unpleasant taste. Olha só que interessante. Aqui eu estou começando uma frase com um verbo com ing, mas ele tem um sentido de sujeito, tá? Eu estou pegando um verbo e estou sujeitizando, entre aspas, não existe essa palavra. Eu estou transformando em um sujeito. O que ele quer dizer? Tratar, o ato de tratar. Treating seria o ato de tratar, como reading é o ato de ler, né? Se eu falo assim, reading books is very important. Ler livros é muito importante. Eu comecei a frase com o verbo, com ing, né? E ele não quer dizer que é uma ação que está no tempo contínuo, nada disso, gente. Ó, eu posso colocar assim, reading is a very important habit to have. Sei lá, uma coisa assim. Reading is a very important... Reading, né, a leitura é um hábito muito importante de ter, né? Por exemplo. Então, reading aqui, ele está assumindo o papel de um sujeito. Ele está substantivado porque ele é o ato de ler. Tá vendo? Não é assim, você não vai traduzir como lendo. É um hábito muito importante. Tem alguns concursos, algumas provas que elas demandam tradução de texto, tá? Eu não sei exatamente quais provas, mas eu já vi prova de vestibular, questão aberta, pedindo para traduzir. Mas assim, eu acredito que vai ser mais voltado para as carreiras específicas, né? Letras, alguma carreira, sei lá. Acho que provas de diplomacia, essas provas mais, entre aspas, fuderosas, elas vão pedir tradução de texto. Ou provas para intérprete, enfim, tem tradutor, né? Então, tratar um ingrediente melhor que um outro. Aqui nós temos o comparativo de superioridade, tá? Better than. O que é better? É melhor. Better, gente, é um comparativo de superioridade irregular, tá? Da palavra good. Good é bom, certo? Não confundir com a palavra bem, que é well. Well é bem, no sentido advérbio, né? E good é bom, adjetivo. Então, você pega better than, melhor que, certo? E você tem o famoso termo the best, ou melhor. Acho que qualquer pessoa, até quem não sabe inglês, vê um álbum, um arquivo de música falando the best of e o nome do cantor. Quer dizer que é o melhor do fulano, ou seja, você vai ter as melhores músicas, né? Os melhores contos, no caso de um livro, the best. Então, o melhor, tá? É irregular porque o comparativo irregular, ele não segue regra nenhuma, né? Os adjetivos regulares, eles têm duas regras distintas. E aqui eu vou demonstrar apenas duas delas, tá? Rapidamente. Ó, aqui nós temos o comparativo de superioridade com adjetivos curtos, entre aspas, né? Que tem uma, duas sílabas. Então, você tem shorter, short. É um adjetivo curto, né? Que quer dizer mais baixo que. Shorter than. I am shorter than him. Eu sou mais baixo que ele, né? Ó. I am shorter than him. Inclusive, tá vendo? Ó, pronome objetivo vem depois do pronome. Então, você acrescenta ER. No caso do comparativo de superioridade com adjetivos longos, que tem mais de duas sílabas, eu uso a palavra more antes do adjetivo, que fica intacto, eu não faço qualquer tipo de alteração, ou seja, eu não vou inserir sufixo ER nele, antes de colocar a palavra dentro, tá?
Tudo isso aqui para eu explicar o contexto desse better than. Então, tratar um ingrediente melhor do que um outro. Então, observe. Eu tenho a palavra other, que é outro, outra. E eu tenho a palavra another, another, que é um outro, uma outra, tá? Então, tratar um ingrediente melhor do que um outro deixará. Leave é o verbo deixar. Leave. Will é o verbo que leva o verbo principal para o futuro. Então, will leave, deixará. Um, ou uma, no caso é um, né? Um gosto, gosto, taste, gosto. Unpleasant. Aqui nós temos o adjetivo pleasant com o prefixo un, tá? Pleasant significa agradável. Unpleasant, desagradável. Então, tratar um ingrediente melhor do que um outro deixará um gosto desagradável, amargo, bitter, amargo. Então, você não pode tratar os ingredientes de forma diferente, porque a primeira frase ele fala que todos os ingredientes são igualmente importantes. Warning, advertência, 2 pontos. An unequal spread of justice will damage the people and cause pain. Olha só. O que é spread? Spread é espalhar, distribuir. Então, quando eu falo assim, uma distribuição, um espalhamento, entre aspas, né? Que spread é espalhar, distribuir. Espalhar uma distribuição desigual, tá vendo? Unequal. Você tem equal, igual. Unequal, desigual. Observe que os prefixos em inglês não seguem a mesma lógica do prefixo em português. Você não pode colocar disequal, não existe. Então, como que eu vou aprender qual prefixo se aplica a qual adjetivo? É prática, gente. Vocês têm que memorizar pela prática. Infelizmente, eu não tenho regra para passar para vocês. Então, uma distribuição desigual de justiça, of justice, causará danos, né? O damage é causar dano, prejudicar. Então, will damage prejudicará, danará, né? Causará danos às pessoas, né? Will damage the people vai prejudicar, causar danos às pessoas e causa dor, né? Cause pain. Então, cause é o verbo causar e pain é dor. Give justice and equality to all. Então, aqui está dizendo do verbo dar, né? Dê justiça e igualdade a todos, tá bom? Bom, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, ou não? Acho que dá para terminar, né? Tem mais um tempinho aqui. Então, vocês entenderam o que foi a formação aqui do texto, certo? Então, vamos ver o objetivo do texto? Ao descrever, olha só que o enunciado ele vem em português, né? No Enem. Não sei se em todas as provas é assim, tá? Essa é a primeira prova de Enem que eu tô pegando para fazer com vocês. Ao descrever o processo de formação da Inglaterra, o autor do poema recorre à característica de outro gênero textual. Qual que é o gênero textual aqui, né? É um outro gênero, uma outra categoria. Ele transformou o texto em uma receita de bolo, uma receita culinária, né? Essas características de outro gênero textual foram usadas para evidenciar, letra A riqueza da mistura cultural. Isso aqui, pronto, já matou a questão. Aí você me pergunta, Thales, eu teria que ler isso tudo aqui para saber disso? Não. Se você passar um olho rapidinho no texto e ir direto para a questão, você já mata a questão e já pula para outra. Mas não é meu propósito aqui. Eu não quero macetar prova, eu quero mostrar o texto todo, o vocabulário, a ligação com a gramática, para quem realmente queira aprender inglês, né? Então, para mim é letra A. Vamos ver as demais. Um legado de origem geográfica. Não, gente. O texto, em nenhum momento, ele fala... A questão das misturas, ela não é geográfica apenas.
ele fala muito de valores, de justiça, né? Um impacto de natureza histórica. Tem um impacto de natureza histórica? Não necessariamente, acho que... Aqui fala da questão histórica da conquista dos romanos, que você tirou os romanos, mas não é o foco do texto. Um problema de estratificação cultural, muito pelo contrário. O texto ele fala que você colocar no melting pot, nesse caldeirão, e tratar os ingredientes da mesma forma é benéfico para a formação de um povo, né? E a questão da intolerância linguística nada a ver também, porque aqui inclusive ele fala da questão da linguagem, ó. Blend, as they mix and blend, allow their languages to flourish. Então você tem que permitir essa diversidade de idiomas, né, que vão ser ligadas, né, vão se unir ao inglês. Então assim, não tem nada de intolerância aqui. Então é uma questão muito... eu interpreto essa questão como sendo muito fácil, que você vai pegar a essência do texto. E eu acho que a questão ela se resolve, tal como a primeira questão, de uma forma mais bate-pronto, sabe? Você lê o texto rapidamente, às vezes até uma leitura que eu digo transversal, bate o olho no texto, vai na questão. Agora, quem não sabe nada de inglês vai ter, de repente, um pouco mais de dificuldade de extrair a ideia do texto, porque a resposta ela não está explícita na pergunta, ela demanda a interpretação, né? Mas aí, gente, é uma questão que vocês têm que desenvolver, né? Aprender a ler inglês, ter proficiência pelo menos de leitura. Você não precisa saber todas as palavras para resolver um texto, não precisa. Mas você sabendo algumas delas, você consegue estabelecer ligações e resolver as questões de uma forma mais fácil, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo a gente vai para a questão 3, hein? A gente já resolveu a questão 2 num vídeo só, alright? See you next time. Até a próxima. Bye, bye.